Meus amados, vamos lá. Hoje, Mateus, capítulo 15, versículo 1. Se querem abrir, mas no caso, vocês podem seguir conosco. Mas antes oremos. Pai amado, Tu és bem-vindo aqui. E eu lhe peço carecidamente que o Senhor possa nos direcionar, nos levar, Senhor, a entender a mensagem de hoje, porque eu sei que haverá profecias, haverá avisos, haverá ensinos, Senhor, para quem Tu ama, mas também para aqueles que o Senhor está irado, tanto nessa nação, como quem sabe alguns que estão nos vendo neste momento. Eu lhe agradeço, Yeshua. Usa a minha vida, Senhor, pois com temor e tremor eu lhe peço, Senhor. Amém e amém. Bênção do Senhor. Meus amados, hoje nós seremos avisados. O Senhor irá avisar a igreja, não apenas evangélica, mas a igreja em si. O Senhor irá trazer uma mensagem para a congregação cristã do Brasil. Irá trazer uma mensagem para os assembleanos, para os gideonitas. Já ouviu falar? Os gideões? Aquele grande evento que tem no Brasil, que reúne milhares, conhecido em meio às Assembleias de Deus. O Senhor irá trazer uma mensagem para os evangélicos e também para os católicos. Vejam, toda profecia, ela pode ser orientada para corrigir severamente um povo duro de serviço. Ela pode ser uma palavra de encorajamento, mas certamente o profeta, como assim na antiguidade, quando chegava e se apresentava tanto para o rei ou para qualquer homem mortal, às vezes vinha com espada e às vezes vinha com bandeira da paz. Certamente hoje, como profeta do Senhor e com temor e tremor, eu virei com a espada. Por parte do Senhor, não farei nada por mim. Diz a palavra do Senhor em Mateus 15:1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Os religiosos, enviados de Jerusalém para assim confrontar Jesus mais uma vez, porque estavam reclamando que os discípulos de Jesus não estavam lavando as suas mãos e estavam contrariando uma ideologia, princípios humanos estabelecidos pelos próprios mestres da lei e os fariseus, os religiosos daquela época. Pois eu quero começar a ser voz do Senhor. Assim diz o Senhor nessa noite para a igreja do Brasil. A Jerusalém religiosa. A Jerusalém hipócrita. Jerusalém que guarda a lei de Moisés. Jerusalém que matou os profetas do Senhor. Jerusalém que matou o Filho de Deus. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém,
Até quando a religiosidade estará em ti impregnada? Até quando a religiosidade será parte de ti e dos teus muros? Jerusalém, tu que abriga os religiosos, tu és uma casa que permite que a religiosidade seja manifestada, ensinada, anunciada e pregada. Jerusalém, terra de desordeiros, terra de difamadores, diz o Senhor nessa noite. Jerusalém foi prostituída. Salomão, na sua infinita sabedoria, se prostituiu por causa da sua vaidade. Não soube diferenciar a santidade do pecado. Pelo fato de ser sábio, ele achou em seu coração que poderia fazer o que quisesse. E sendo assim, ele prostituiu a santidade. Salomão trouxe as mulheres estrangeiras com seus deuses. E quantos reis em Israel que passaram por Judá, por Jerusalém, permitiram que suas mulheres trouxessem altares de idolatria, altares a outros deuses. Quantos reis levantaram altares de idolatria, pois Jerusalém se perverteu, assim diz o Senhor, Jerusalém se prostituiu. Por acaso, a prostituta não se beneficiaria com o dinheiro da sua prostituição? Claro que sim. O ladrão não se beneficiaria com o dinheiro do roubo? Claro que sim. O coletor de imposto não se beneficiaria colhendo os impostos irregularmente? Claro que sim. Pois os fariseus e doutores da lei tinham seus benefícios por estarem morando em Jerusalém. Eles tinham reconhecimento, vaidade, prioridades e regalias. O governo de Jerusalém, o sinédrio de Jerusalém sustentavam os religiosos. Agora, com quem poderíamos compará-los no Brasil? Diz o Senhor. No Brasil, há reuniões dos gideões, que não são gideonitas, mas dizem ser gideões. Onde se reúnem os gideões e o lugar onde se acumulam insetos, ratos, coiotes e raposas. Assim como acontece na Índia, diz o Senhor, quando se encontra macacos roubando as bolsas dos turistas, comida, dinheiro e água, assim esses religiosos roubam os fiéis colocando os impostos e mais impostos e vivem debaixo das suas regalias. O sinédrio da religiosidade está também no Brasil. O que dizer dos gideões? Camboriú se prostituiu com a religiosidade e espalhou a religiosidade assembleiana por
todo o Brasil. Assim diz o Senhor. E com orgulho, os assembleanos dizem: somos a religião de maior número de fiéis no Brasil. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, arrependei-vos da sua religiosidade, hipócritas de Jerusalém. A Jerusalém que vocês defendem, que vocês vivem, é uma Jerusalém caída. No versículo 1 diz: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foi a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Ah, religiosos! Se preocupem no lavar das suas mãos, enquanto os seus corações estão sujos com adultérios que cometem, diz o Senhor. Se preocupem com o lavar das mãos, enquanto seus pés estão sujos no chiqueiro no qual eles andam, diz o Senhor. Se preocupam no lavar das mãos antes de comer, cujos seus lábios estão sujos porque colocou a boca em lugares impuros. Em vez de beber a água no caneco, no copo, bebem água feitos animais nas poças de águas paradas. Por acaso, pode um homem falar assim, desse jeito? Saiba tu reconhecer a voz do Senhor. Ou seja, esses religiosos que estão comendo e bebendo do cálice da impureza, do que é impuro, do que é imundo, mas mesmo assim se gabam de uma santidade mentirosa. Ai desses religiosos. Respondendo Jesus no versículo 3, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa das tradições de vocês. Você sabia que o religioso, ele transgride os mandamentos de Deus por causa da sua religião? Para esses, por causa da religião. Escuta, que eu vos falo por parte do Senhor. Se você não tiver um terno adequado, você não é digno de se assentar na cadeira dos Gideões. Sim ou não? Responde-me, assembleanos. Por causa da religião, se você não tem a sua oportunidade e a sua cadeira comprada, paga por ouro, por prata, por denários e por reais, diz o Senhor. Você não é digno de se assentar na roda dos gideonitas. Quer pregar para todo o Brasil? Em todas as Assembleias de Deus? Basta ir nos Gideões. Na cúpula
dos religiosos hipócritas e doutores da lei que defendem a religião a qualquer custo e a qualquer preço, mas transgrides os principais mandamentos do Senhor. Assim diz o Senhor: amar o Senhor de todo o teu coração, amar a Deus, obviamente, acima de qualquer religião, não adulterar, não furtar e não roubar. Pois tudo isso, na cúpula dos religiosos, esses fazem. Querem saber por quê? Porque o religioso não tem de Deus, e sim da religião. O que esperar de um religioso vindo de Jerusalém? Uma Jerusalém que foi prostituída já há muitos anos atrás. E no versículo 4 diz, pois Jesus diz, pois Deus diz, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, diz o Senhor Jesus. Bem profetizou Isaías acerca de você, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pois assim, diz o Senhor dos exércitos nessa noite. Esse povo grita, a igreja vai ser arrebatada. Esse povo pula nos estádios, pula nos ginásios de esportes, em quadras esportivas, pula nas congregações espalhadas pelo Brasil, dizendo, a igreja vai ser arrebatada, arrebatada e arrebatada. Mas são hipócritas religiosos que ficarão na terra com sua religião, porque eu, Senhor, não vos conheço. E conforme ao versículo 8, esses cantam com os lábios, aleluia, glória a Deus. Eles falam em línguas, eles rodam, eles sapateiam, batem palmas e gritam alto, aleluia! E inclusive alguns dizem, Deus fala, Deus falou, fala Deus! São apenas jargões religiosos espalhados pelas assembleanos no Brasil. Assim diz o Senhor. Não é assim, assembleanos? É ou não é assim? Quantas assembleias eu já fui? Inclusive, muitas delas amam quando um homem chega com a palavra exortando a própria Assembleia. Já ministrei palavras de exortação e muitos gritam, falam aqui, glória a Deus, fala a Deus, mas continua lá. E nada muda, os seus líderes continuam a se assentar nas cadeiras do Sinédrio. Mas permaneces lá. Não serias tu
igual a esse em tolerar a mornidão de Eli ou em tolerar Jezabel? O que farás tu quando uma palavra dessa vem até você? E o Senhor está dando oportunidade para tantos assembleanos espalhados no Brasil. Pois assim continua dizendo o Senhor dos Exércitos nessa noite. Dentro das assembleias estão mulheres que são proibidas de usar calças, mas usam roupas sensuais para seduzir os homens nos bancos das congregações das suas igrejas, mostrando as suas pernas e as suas curvas com saias e vestidos colocados ao corpo. Justo para provocar o homem que ainda não foi liberto da malícia e da impureza sexual. Oportunidades são dadas a pessoas que não estão preparados para cantar, para louvar e adorar. Sim ou não? No altar, sobe qualquer um. Afinal, não é altar, diz o Senhor, mas sim um palco disfarçado de altar. Pois é exatamente isso, assim diz o Senhor, e assim eu vejo as assembleias. Pois nos seus cultos solenes viro eu o meu rosto para não ouvir os hinos cantados dos inários. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, que haja arrependimento da religiosidade, pois assim se criou na nação brasileira grupos de religiosos, pessoas que não são instruídas a falar em línguas. Pois onde há alguém que fala em línguas, deve haver um interpretador de línguas. O falar em língua edifica somente a si mesmo e não os demais da congregação, a não ser que tiver um interpretador. Por que causarias tu escândalo dentro da igreja, impedindo que um visitante entendesse a palavra de Deus? A falsa profecia é profetizada dentro das Assembleias de Deus sem ordem e sem decência, colocando em jogo o caráter de homens, denegrindo o caráter de outros. A falta de maturidade e a imaturidade espiritual estão dentro das assembleias, junto com as religiosidades e usos e costumes. Por acaso, diz o Senhor, quando se vê uma pessoa mancando, não saberias tu discernir e dizer, eis ali um manco? Por acaso, quando sai um doente do hospital, ou chegando do hospital, não saberias tu discernir e dizer, eis ali um doente? Pois assim faz um assembleano. A religiosidade é impregnada, assim como a Igreja Católica. Como reconhecer o religioso católico praticante? É só observar a sua cara de piedade.
as suas lamentações e o seu sofrimento. Pois assim o católico é identificado. Se Jeremias estivesse entre nós. Jeremias iria se lamentar mais uma vez por ver um católico se lamentando e escreveria as lamentações dos religiosos. Igreja, como já foi falado inclusive em muitos cultos, a religiosidade, ela é pior do que a imoralidade sexual. Olha isso, a importância do como o Senhor aborrece a religiosidade e tradições criadas, inventadas pelo homem. Vamos continuar, igreja? Versículo 7. Disse Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pois assim são todas aquelas congregações cristãs do Brasil. Ensinamentos ensinados por homens, doutrinas dos nicolaítas, doutrinas que não agradam ao Senhor, não passam de regras de homens. Pois eu, o Senhor, diz o Senhor, sou aquele que sou conhecido como Alfa e como Ômega e uso os lábios do meu Filho. A minha ira se acende contra todos os religiosos dessa era. Assim como se acende uma fogueira com gravetos secos, com palhas secas, palhas de palmeiras espalhadas sobre uma fogueira e a tocha de fogo é ardente. Colocando-as na fogueira, rapidamente a fogueira pega fogo. Assim, diz o Senhor, é a minha ira se acendendo contra todos os religiosos que impedem um simples, um pequenino, entrar no reino de Deus por causa da religião e suas regras. Cuidado, amada igreja, por causa dos usos e costumes. Por causa de se acostumar todas as terças-feiras e todos os sábados a ouvir a palavra, diz o Senhor. Cuidado! Cuidado com costumes. Busquem aquecer o seu espírito com a chama do Espírito Santo. Se você ora uma vez por dia, ora duas, dê mais ao Senhor. Se você jejua uma vez por semana, jejua 2 vezes. Desenvolve intimidade, desenvolve compromisso. Saia da sua mornidão, dos teus usos e costumes e não entra nessa igreja procurando um assento para dizer: eu me assento naquela fileira, eu me assento naquele banco. Não faça como os religiosos que não falam palavras de vida. Não falem como os religiosos e não falem palavras de vida eterna. E diz o Senhor, não cantem canções ao Senhor para mim, para ser visto nas praças e nas ruas. No secreto, no seu quarto, adorem-me, diz o Senhor. Pois o Pai vê
todas as coisas. Quebrem a religiosidade, pois o Espírito Santo diz nessa noite: há pessoas dentro da igreja que ainda são religiosas. Há homens que não têm o nosso DNA. Há mulheres que ainda não têm o nosso DNA. Eles buscam o pentecostalismo, buscam as ideologias da religião, procuram encontrar qual é a linha teológica para ver se se enquadra ou se encaixa. Pois deixem a religião em Jerusalém e adorem o Senhor aonde quer que vocês estejam. Pois o Senhor não tem prazer no religioso e nas práticas da religiosidade. No versículo 10 diz: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos, escuta isso, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Vocês, vinhateiros, vocês, pastores, ficarão preocupados com o que os fariseus irão pensar? Olhem bem para mim. Acham mesmo que eu estou preocupado com a retaliação? Pois quem me justifica é o Senhor. Porque da minha boca sai: assim diz o Senhor. E se é Ele que fala e que me dá o comando de falar tais coisas, por que vou me preocupar? Se o Sinédrio é confrontado às doutrinas de Caifás, eu vou lhe falar, é também para dar oportunidade a um Nicodemos que dentro do Sinédrio, por mais que ele faça parte dele, há pessoas que têm uma boa índole. Há pessoas que dentro do sistema da religiosidade o Senhor quer resgatar. E às vezes, para despertar e ajudar e resgatar alguns desses, é necessário palavras assim. É o Senhor que me justifica. Pois eu vos digo, essa palavra será pregada por mim e pelo pastor Lucas por onde quer que nós passarmos. E inclusive muitas outras serão acompanhadas em um cardápio preparado para confrontar a religiosidade dessa nação. Versículo 13 diz: Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes.
deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca sai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhas e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? E disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amada igreja, se houver entre a congregação dos gideonitas, dos religiosos dessa nação brasileira, uma cananeia, uma pessoa que se arrepende, que reconhece a voz do Senhor, então que se arrependa. Afinal, assim diz o Senhor, eles não fazem parte de mim. Por isso que eu as compararia a uma cananeia. Por eles ser religiosos, mesmo sendo de Jerusalém, não significa que pertencem a mim. Qual é a diferença entre um religioso nascido em Jerusalém e um cananeu de Sidom e de Tiro? Qual é a diferença? Eu vou repetir. Qual é a diferença entre um religioso nascido em Jerusalém e uma cananeia de Tiro e Sidom? Um religioso fala e prega a religião, por isso não reconhece o Senhor. E um cananeu tampouco reconhece o Senhor. Mas aquela mulher foi humilde. Em primeiro lugar, ela chamou o mestre do Senhor. E depois o que ela fez? Ela se manteve de joelho implorando a ajuda necessária. E os discípulos de Jesus desejavam que essa mulher seja calada, porque ela gritava, ajuda, ajuda. Ela estava gritando.
Mas a sua atitude, a sua nobreza, o seu desespero, a sua verdade fez com que aquela mulher chamasse a atenção do Mestre. Ela chamou a atenção de Yeshua. Pois em muitos lugares que tanto eu e o pastor Lucas já passamos, meus amados, poucos, e eu lhes falo, muito poucos, receberam as palavras de vida eterna. Porque queriam o cantor, amavam a música Sonhos, amavam quando o grupo dos jovens pulavam e vinham as suas assembleias lotadas, porque o Cristo Durão é o cantor que nós esperamos. Mas quando a palavra de vida eterna era pregada na sua essência, alguns se levantavam e iam embora, porque não suportavam. Quando o Sinédrio era confrontado pelos seus usos e costumes, que decepção! Pensávamos que esse apenas iria ser aquele que daria o que nós queríamos ouvir, mas quem é para confrontar nossas tradições centenárias? Em muitos lugares já passamos pelo Brasil e afora inclusive. Em muitos lugares nós não fomos recebidos porque não quiseram as palavras de vida eterna. Nós não saímos para bares, nós não saímos para praças a lançar pérolas preciosas. Porque quando nós somos convidados para igrejas. Então nós focamos as igrejas. E muitas delas, inclusive das igrejas afora, já tivemos oportunidade de encontrar, para a maioria deles, pessoas que estão em bares. Aí afora, às vezes, na frente da igreja. Se assim formos designados, direcionados a pregar nos hospitais, meus amados, nos bares e nos prostíbulos, se Deus direcionar o ungido do Senhor pelo Espírito Santo a ministrar aonde estão as prostitutas, aonde estão os bêbados, pois certamente nos iremos fazê-lo. Mas quando nós somos convidados para pregar às igrejas. Pois se pregamos a palavra de Deus dentro dessas igrejas religiosas e essas se recusaram a ouvir a palavra, e se ao sair daquelas igrejas me deparo com um bêbado dizendo: ajuda-me, e eu não quero mais ser um alcoólatra, se há um comando por parte do Senhor em apenas pregar para aquela congregação, então tanto eu como o pastor Lucas prosseguiremos para a nossa casa. Porque o Senhor mandou apenas pregar para aquela igreja. Mas se aquele alcoólatra começar a gritar: ajuda-me, pastor Cris, ajuda-me, pastor Lucas, não terias a oportunidade de também comer dos pães que foram preparados para a casa dos filhos de Israel? Pois isso é uma simbologia e é uma metáfora. Jesus veio para a casa de Israel. Só que a casa de Israel recusou a mensagem, recusou recebê-lo. Então veio uma cananeia, uma alcoólatra representativamente, né? E gritou: ajuda-me.
E o Senhor perguntou: quer mesmo ser ajudado? Em outras palavras, desejas mesmo ser curada? Ver a sua filha, ver o teu filho curado, liberto? Sim, Senhor. Sim, eu me humilho e reconheço que o Senhor é o Senhor. Aonde estão as cananeias dessa geração? Aonde estão os alcoólatras necessitados em serem libertos do alcoolismo? Aonde estão os ladrões e as prostitutas dessa era? Pois em verdade, a misericórdia do Senhor alcança todos. E mesmo o Senhor sendo enviado para as ovelhas de Israel, se as ovelhas de Israel o renegam, então as ovelhas de Tiro e Sidom terão a sua oportunidade de aproveitar o que as ovelhas da casa de Israel não quiseram ter: o pasto verdejante. Assim diz o Senhor nessa noite. Há amor nessas palavras, porque para Deus a religiosidade é motivo de ira. Quantos estão aprisionados nesses lugares? E mesmo assim, ouvindo tais palavras, continuarás tu a permanecer nesses lugares? E você, amado, católico, eu falo amado porque há amor pelo Senhor em querer lhe apresentar essas palavras para poder lhe resgatar, para o Senhor poder lhe instruir e lhe ensinar essas palavras de vida eterna. E você, membros da Assembleia, que espalhou a religiosidade, os gideonitas, os gideões, que sapateiam e diz: a glória de Deus está. Cujo já conheço, mas conheço muito bem, famosos, cujo destes tu os altares que pregam como ninguém, porque conhecem a palavra, mas depois saem e se dão em prostíbulos. Mas durante os seus cultos, esses sapateiam e diz: quanta glória houve nessa noite ou nessa tarde. Glória mesmo? Glória mesmo? Engano. Falsa línguas, emoção, religiosidade, roubo, mentira. Até quando continuarás a acreditar naquilo que não é?
O pastor Cris não crê no mover de Deus. Eu creio no dom de línguas. Eu creio no poder de Deus. Eu creio nas profecias. Olha só quantas profecias hoje o Senhor falou. Eu creio no mover. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no dom de visão. Eu creio em sonhos proféticos. Eu creio na palavra de Deus. Mas eu não creio em falsas profecias. Eu não creio em engano. Inclusive, o Senhor me levantou junto ao pastor Lucas para denunciar. No Brasil e aonde o Senhor nos mandar. Porque o Senhor já se cansou em tolerar o engano. Salvem-se quem puder. Assembleano. Nos encontramos assembleanos tão queridos no decorrer desses 10, 25 anos. Inclusive nós temos dentro do nosso ministério vários assembleanos. É necessário serem podados. É necessário começar a olhar na Bíblia e se desfazer da capa de Caifás e se revestir de uma nova veste, vestes novas. Mas não serias tu capaz de quebrar o odre velho se verdadeiramente quer receber vinho novo? Ou ainda queres receber vinho novo, sendo que esse odre não está quebrado? A religiosidade precisa ser quebrada. Homem religioso, ou mulher religiosa. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor. Mesmo que provoca indignação, mesmo que provoca ira de Caifás, mesmo que provoca raiva, eu lhe agradeço, Senhor, pois certamente há Nicodemos dentro do sistema. E se, Senhor, Nicodemos deve ir até nós de mansinho, de madrugada, porque pode até mesmo ter dúvidas e medo de ser visto dos seus mentores. Obrigado por dar oportunidade a Nicodemos em ouvir as palavras de vida eterna e a se dar oportunidade a Nicodemos e todos os fariseus religiosos que até mesmo não se deram conta, mas quando ouviram a verdade, de repente caiu a ficha e disseram nessa noite: meu Deus, é verdade. Tantos anos trazendo usos e costumes e nós não nos demos conta. Obrigado, Yeshua. Amém e amém. Junta-se a nós, Nicodemos. Junta-se a nós, os católicos, que hoje o Senhor abriu os olhos, os da congregação cristã, os da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os assembleanos. Junta-se a nós as outras denominações, universal do Reino de Deus, Sara Nossa Terra e outras denominações. Junta-se. O Senhor tem sim desejo de lhe podar, de lhe ajudar. Veja a sinceridade nas minhas palavras. E ai de mim, se eu falar por mim mesmo, assim diz o Senhor, quando não é
seria blasfêmia. E Deus sabe como eu bato firme contra tudo aquilo que venha contra a falsa profecia. Julga minha vida pelos meus frutos, julga minha vida também pela profecia, pelo conteúdo. Aproxima-se de mim, da minha família, de Esther, e verás quem somos nós. Faça tu parte dessa igreja. Vocês podem entrar para fazer o seu cadastro e serem discipulados, ajudados. Vocês podem entrar no meu site crisduran.com.br. Está escrito aqui crisduran.com.br. Quando verás uma janela que diz Online World Church, você aperta a janela e preenche o seu cadastro. Olha que linda oportunidade o Senhor está dando a você. Oh, religiosos, e os que talvez não são, mas estão descobrindo essa palavra. Seja bem-vindo. Sejam amados pelo Senhor. Um dia, eu era também um religioso. E muito religioso. Sim, eu era desse. E se Deus fizer isso comigo, por que não farias contigo? Seja bem-vinda na OUCE, na igreja online que vai até você e que pode transformar tu e tua casa. Um abraço para todos e até terça-feira que vem.